Olá, pessoal. Aqui é o professor Alexandre Bezerra. Queria inicialmente agradecer o convite do professor Charles de participar dessa iniciativa, que com certeza vai ter muito sucesso. Ainda mais para falar sobre um assunto que eu adoro falar, que é o tratamento de dentes com risogênese incompleta. Então, vou logo direto ao assunto, vou começar aqui a compartilhar a aula com vocês. Pronto, muito bom. Então, vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou o professor Alexandre Bezerra, aqui de São Paulo. Sou especialista, mestre e doutor em endodontia e eu coordeno os cursos de pós-graduação em quatro escolas. No Endocursos, que é a minha escola, aqui em São Paulo, no CETAL e no IOA da Vila Olímpia, e também numa escola que chama ISPO, na cidade de Santos. Tá? Então, o tema de hoje da aula é o tratamento de dentes com retrogenesia incompleta, que é um assunto bastante interessante, especialmente porque diz a respeito a uma questão anatômica complexa, né, que é tratar dentes que ainda não estão prontos, e também muito especial porque muitas vezes envolve crianças, pacientes jovens, que precisam de boas condutas para que esses dentes possam se manter em função por anos e anos, né, com ótimos prognósticos. Tá? Então, é importante que a gente entenda que existem duas possibilidades em que você vai tratar um dente jovem. Uma é quando você tem uma exposição pulpar num dente que está com residência incompleta. Outra situação diferente é quando você recebe um caso, por exemplo, que por motivos de trauma, aqui nessa, como nessa, nessa radiografia, ele evoluiu para uma mortificação pulpar com risogênese incompleta e observamos também nesse caso a presença de lesão. Então, são duas condutas completamente diferentes. Quando a gente tem, né, a exposição pulpar, que normalmente é por trauma ou por avanço de cárie, num dente com ápice aberto, eu vou fazer de tudo para manter essa pulpa aí dentro. Por outro lado, se eu tenho, né, uma exposição pulpar num dente com ápice fechado, isogênese completa, o tratamento mais indicado e previsível é a pulpectomia, ou seja, o tratamento endodôntico. Sim? Por quê? Porque eu já tenho condições boas para executar um tratamento convencional. Por outro lado, se eu tenho o ápice aberto, tá? Eu não devo tirar esse tecido pulpar, eu devo fazer uma remoção parcial, superficial, que é a manobra chamada de pulpotomia, para que eu permita que a psigênese prossiga. A psigênese é o processo normal, natural de formação da raiz, né, do dente, certo? Então, quando eu estou frente a uma polpa exposta num ápice aberto e pretendo decidir o quanto remover desse tecido pulpar, eu vou me basear em três parâmetros, que são cor do sangramento, textura do tecido pulpar e capacidade de hemostasia. Por que isso é importante? Eu costumo brincar nas minhas aulas de trauma, né? Eu faço uma pergunta para os alunos que é a seguinte: supondo que uma criança sofre um trauma dental e tem a polpa exposta, ápice aberto, e ela procura atendimento depois de 3 dias, é possível fazer uma manobra de pulpotomia? Tá? E a grande maioria fica em dúvida, não sabe exatamente a resposta e acaba respondendo que não. Agora, existe evidência, existem trabalhos que mostram o seguinte, olha que interessante, né? Sveck, em 82, publicou um trabalho muito legal feito em macacos. O que ele fazia? Ele fazia uma exposição pulpar, deixava aquela polpa exposta ao meio bucal e depois de alguns períodos tirava aquela polpa e fazia uma análise histológica. Olha que interessante. 3 horas após a exposição pulpar, eu tinha os primeiros 2 milímetros do tecido pulpar mostrando algum comprometimento, tá? Hemorragia e morte celular, né? Mas 2 milímetros iniciais comprometidos. Em outras situações, ele deixava a polpa exposta por 48 horas. Tirava o tecido, fazia histologia e o que ele via?
ainda você tinha os 2 milímetros iniciais comprometidos. Gente, 168 horas é uma semana. Ele tirava essas polpas e fazia uma análise 2,2 milímetros, ou seja, em um dente jovem, a polpa ela continua com uma boa capacidade de defesa, ou seja, mesmo após 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, eventualmente eu posso e devo fazer a manobra de pulpotomia, claro, isso se o dente tiver risogênese incompleta, tá? Então, eu vou avaliar esses parâmetros, e vou remover a polpa o mais superficialmente possível, desde que eu tenha boas características, para que essa polpa possa dar continuidade ao processo de apsigênese, certo? Olha que bacana o prognóstico dessa manobra de pulpotomia, quando bem indicada, quando bem executada. Ela é acima de 90% de chance de sucesso. Tá? Então, frente a uma exposição pulpar, dente de ápice aberto, a conduta indicada será sempre fazer uma pulpotomia, ou seja, manter aquele tecido pulpar para que eu possa ter a continuidade da formação radicular. Essas imagens eu tirei, né, do livro do professor Andreassen. Tá? Andreassen é um dos grandes professores que estudou o trauma dental e tem um livro que é o Atlas de Traumatismo Dental, que é a Bíblia do Traumatismo Dental. Então, olha que interessante. Uma pequena exposição pulpar, foi feito um pequeno acesso ao tecido pulpar para que a gente possa inspecionar, descontaminar a superfície desse tecido, e fazer uma remoção superficial, como a gente vê na imagem ali de baixo, que geralmente é feita com cureta. Você pode irrigar com substância química que você quiser, tá? Hipoclorito a gente usa mas em concentrações mais baixas, por volta de 1%. Tá? Não deixa inundado sobre o tecido por muito tempo, então a gente sempre irriga, aspira, e é importante que você faça isso para que a gente consiga uma descontaminação da superfície dessa polpa, e hoje a gente coloca sobre esse tecido direto algum material biocerâmico. Quando eu falo biocerâmico, os MTAs da Angelus, da Simo, Biocerriper, Biodentina, e aí a gente faz uma colagem ou restaura o dente, ou seja, um procedimento relativamente simples que tem uma alta capacidade de sucesso. Tá? Então, exposição pulpar, dente de ápice aberto, a gente vai fazer a manobra de pulpotomia. E olha que resultado bonito. Aqui um caso do professor Igor. O professor Igor foi meu mentor no trauma dental. Tá? Olha que caso bonito. Uma pulpotomia feita na entrada do canal. Gente, quanto mais tempo demora para fazer o atendimento inicial, é mais provável que você tenha que remover uma quantidade maior desse tecido pulpar, como foi feita aqui a remoção na entrada do canal, mas olha que evolução linda, né? Formação do ápice e também formação de uma barreira de dentina. Ó, resultado espetacular, né? Olha como a polpa jovem é capaz de se manter viável, né, mesmo após a manobra, né, de a remoção parcial desse tecido. E aí vem uma grande pergunta também, muita gente pergunta, "Ale, mas agora precisa fazer a endodontia ou eu só controlo?" Vejam, as duas condutas você pode adotar. Muitos preferem terminar o tratamento endodôntico após o fechamento apical. Por quê? Porque isso tem um prognóstico mais previsível. Tá? Se você simplesmente vai controlar, é importante que você acompanhe a evolução desse caso, porque há uma chance de que isso aí evolua para uma calcificação quase que total e, eventualmente, você pode ter uma necessidade de tratamento endodôntico num dente com calcificação difusa, o que torna mais difícil, não digo impossível. Tá? Então, muitos colegas preferem optar por fazer, depois do fechamento apical, o tratamento endodôntico, certo? E a chance de sucesso ela é muito favorável, acima da casa aí de 90%. Tá? Agora, por outro lado, quando eu não tenho o tecido pulpar, o procedimento ele é completamente diferente, né? Como a gente vê na radiografia aqui, eu tenho um caso de ápice aberto,
fisiogênese incompleta e presença de mortificação pulpar, né? Então, aqui eu tenho duas questões, né? Primeiro, a presença de contaminação. Então, a tua missão inicial sempre será descontaminar o dente. E olha como é complicado descontaminar um dente como esse, porque eu não tenho estrutura, então eu preciso ser cuidadoso, delicado. Não posso pegar uma lima de segunda, terceira série e instrumentar vigorosamente um dente como esse, tá? Então a gente vai optar por fazer um uso muito cuidadoso da substância química e normalmente eu sei que muita gente tem receio de usar hipoclorito nesses casos, mas é a substância química mais indicada e claro que você vai tomar todos os cuidados para não extravasar uma quantidade de hipoclorito para fora desse dente, mas a gente trabalha com o hipoclorito, é a substância química mais indicada. Então, eu vou fazer um trabalho muito mais químico do que mecânico e vou fazer o preenchimento desse canal com uma medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio. Ou você vai usar um hidróxido de cálcio manipulado, ou você vai usar, né, algum hidróxido de cálcio pronto, ou eventualmente até opções mais atuais como uma medicação biocerâmica da Angelus, que é o Biocetemp. Gente, o passo 1, ele vai ser sempre o mesmo, tá? Que é você conseguir a descontaminação. Enquanto você tem a presença de agentes agressores, o foco do organismo é em se defender. Por isso a manutenção da lesão. Quando você tira o agente agressor, aí sim o organismo está pronto para os processos de reparo, cura e cicatrização. E aqui está o grande problema. Não dá para fazer um tratamento endodôntico convencional porque eu tenho o ápice aberto. Tá? Então, como que a gente vai conduzir esse tipo de caso, esse tipo de situação? Gente, vejam, existem aí, né? A gente vai tentar fazer um procedimento, né? Eventualmente, a gente fazia isso, né? De apsificação, ou seja, tá? Na verdade, existem aí três momentos para se tratar uma situação como essa. Tá? Existe o momento antes, né, do lançamento do MTA, existe um momento, né, após o lançamento do MTA, e existe uma terceira alternativa, que é uma alternativa chamada de procedimentos regenerativos. Então, historicamente, como tudo isso funcionava, né? Antes do MTA, como que a gente conduzia esses casos? A gente buscava uma apsificação. O que é a apsificação? É você ficar trocando medicação, no caso, o hidróxido de cálcio, para que você conseguisse a formação, aguardasse a formação de uma barreira de tecido mineralizado na porção apical desse dente, para que você pudesse fazer a etapa de selamento, a etapa de obturação. Olha que interessante, né? Então a gente abre o dente, descontaminava, bastante substância química, agitação e preenchia o dente com hidróxido de cálcio. Tá? Então começava um processo complicado de trocas de hidróxido de cálcio. Inicialmente a gente trocava mensalmente, depois a gente passou a trocar a cada 3 meses, enfim. Se você, né, conduzisse adequadamente essas trocas, em algum momento a gente observaria, sentiria a formação de um stop apical que possibilitaria você de pensar na obturação desse caso. E olha que dificuldade, não tem um cone que possa ter uma boa adaptação num caso como esse. Então a gente tentava usar cones invertidos, a gente tentava fabricar cone, né? Dá para você rolar o seu cone de gutapercha, né? Quando você aquece a gutapercha numa placa de vidro sobre uma lamparina, você consegue fazer a união desses cones de gutapercha e fabricar o cone do diâmetro que você quiser. Aqui nesse caso a gente trabalhou com cone invertido, mas olha a pobre adaptação que esse cone tem né, nessa região apical. Mas, gente, estamos falando do período pré-MTA, então não tinha muita alternativa a não ser buscar uma adaptação desse cone e fazer uma obturação com cimento endodôntico. Né? E esse foi o resultado dessa obturação. Olha que interessante. Fala, nossa, mas esse caso está maravilhoso, né? Ou seja, a lesão regrediu e agora a gente conseguiu um batente apical e uma bela obturação. Gente, maravilhoso, mas
fica uma pergunta: cadê o dente? Né? Parece que entrou uma Coca-Cola no dente, ou seja, o grande problema aqui é a fragilidade que fica esse dente. Se essa criança sofre um novo trauma, é muito provável que ela perca esse dente por fratura. Tá? Então, esse tipo de conduta, ele dá certo, ele funciona, mas tem um grande problema, que é o dente ficar frágil, né, sensível a um novo trauma. Tá? Mas a gente não tinha muita alternativa, né? E a gente conduzia esses casos dessa forma. Tá? Foi quando, em 99, a Dentsply lançou comercialmente o MTA, tá? O ProRoot. E realmente esse material ele fez muito sucesso e faz muito sucesso até hoje e permitiu procedimentos que até então a gente não imaginava realizar. Tá? Então, o que a gente, né, por suas características, né, o MTA ele permitiu que, ao invés de nós ficarmos trocando medicação para formar uma barreira, o MTA ele permitiu a construção dessa barreira, ou seja, ele encurtou, né, aqueles casos de troca de bloco de cálcio, às vezes demorava mais de ano para a gente poder conseguir a barreira. Aqui não. Ele permitiu que nós criássemos nossas próprias barreiras. Tá? Então, a etapa 1 não muda, né? Descontaminação com uma ênfase química em relação à mecânica e preenchimento com hidróxido de cálcio. A gente aguardava normalmente 2 semanas, tá? O paciente voltando sem sinais e sintomas e com condições interessantes de obturação, eu já poderia fazer o plug apical. Então, você vai levar ali 4 milímetros do seu material biocerâmico. Aqui, esse caso foi feito lá no início dos anos 2000 com o MTA da Dentsply, ou seja, a gente construía a barreira apical. Nesse momento, nem era permitido, a gente não obturava, não concluía o caso nessa mesma sessão, porque precisava aguardar o tempo de presa desse material, que no início era bem longo, hoje não é mais. Tá? Mas, numa segunda oportunidade, a gente finalizava esse preenchimento e realmente a gente conseguiu um resultado muito bom em praticamente 3 sessões, coisa que levava antigamente mais de ano, tá? Então, realmente, a prática da confecção desses plugs apicais, ela ganhou muita importância, porque, de certa forma, ela simplificou tratamentos longos com excelentes resultados. Então, passamos a agir dessa forma. Em vez de ficar trocando hidróxido de cálcio por longos períodos, a gente passou a fazer etapa 1 de descontaminação e logo já partir para a conclusão desse caso com a confecção de plugs apicais. Tá? E aí começamos a executar essa técnica em diferentes casos com ótimos resultados, com ótimos prognósticos. Tá? Aqui um outro caso de trauma, infelizmente conduzido de uma forma inadequada inicialmente, tá? Onde a gente realmente, né, conseguiu, após a etapa de descontaminação e medicação, realizar ali, né, o plug apical com MTA, aqui no caso foi usado o MTA da Angelus, e depois a obturação do restante do conduto com uma técnica termoplástica e cimento H+. Lembrando que nenhuma técnica de gutapercha ela pode ser feita sem o uso de algum cimento. Ah, mas olha que interessante, nessa época a gente conduzia assim e ficavam bons casos, tá? Hoje não conduziria dessa forma. Tá? Hoje é muito mais comum quando a gente vai fazer esses plugs apicais, né? Fazer o plug apical, confirmar radiograficamente esse bom preenchimento e depois preencher o restante todinho do canal com o próprio material biocerâmico, tá? Quando eu falo MTA, biocerâmico, são uma família de materiais, tá, que tem essas mesmas propriedades. Tá? Então, hoje a gente faria diferente, mas na época a gente conduzia dessa forma, também com ótimos resultados. Se você acha que tem que fazer assim, faça o plug com biocerâmico e preencha o restante com gutapercha, também funciona e tem ótimos prognósticos. Tá? Claro que esse material
MTA, ele foi evoluindo em busca de melhorias em termos de consistência de trabalho, tempo de presa, e também características. Aqueles MTAs inicialmente manchavam, havia um risco de manchamento da coroa do dente, isso por conta do radiopacificador. Então, o material ele foi evoluindo e hoje a gente tem opções muito seguras para fazer esse tipo de plug apical, né? A Angelus tem 3 tipos de material, né? O MTA, pó líquido, o MTA Repair HP e mesmo o material pronto, que é o BioC Repair, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Tá? A gente tem também uma opção muito bacana da Septodont, que é a biodentina, só que ela tem umas particularidades, né, que é a necessidade de um amalgamador para fazer essa manipulação do material, mas também pode ser utilizado com excelentes características, com excelentes propriedades. A gente também pode contar com materiais da Simo, né? A Simo é uma empresa também nacional que fabrica aí biocerâmicos que se mostram aí muito bacanas, muito fáceis de serem trabalhados. Tá? E o Biocerriper, como comentei, que é o material biocerâmico da Angelus, que tem uma vantagem que eu gosto muito, que é vir pronto. Né? Esse material, ele vem pronto, ele vem aí numa seringa, tá? Se bem que eles estão mudando a apresentação para doses menores, né? Para doses monodoses, o que vai ser bastante interessante para a gente também, tá? Mas a grande verdade é que ele vem pronto, ó, e não exige nenhum tipo de manipulação, então você retira da própria seringa e já vai levar para a confecção do seu plug apical. Esse plug apical, normalmente, tá, a gente leva esse material condensando com calcadores, condensando com cones de gutapercha, com cones de papel. Tá? Tem várias formas de você levar esse material ao terço apical. Olha esse caso aqui, a gente tem um dente de ápice aberto, modificação pulpar, lesão, onde foi feito o passo 1, a descontaminação, bastante substância química, bastante agitação ultrassônica e preenchimento e nesse caso eu usei o Biocetemp, que é a medicação biocerâmica da Angelus, tá? Aguardei 2 semanas, reavaliei o paciente, não tinha mais sinal, sintoma, e eu conseguia uma condição boa de secagem no terço apical. Ou seja, aquele dente estava pronto para receber o plug apical, né? Esse plug apical eu fiz com BioC Repair. Isso aqui é muito importante, né? Então você vai levar esse material para o terço apical. Tem muita gente que fica preocupado com o extravasamento e realmente é uma possibilidade muito comum. Acontece esse extravasamento, mas veja, o material ele tem propriedades para permanecer ali naquela região apical sem causar nenhum tipo de problema. E veja, é melhor um pouco de extravasamento do que falta de material. Tá? É melhor ter um excesso de material, né, que acaba sendo extravasado e ter um bom selamento, do que preencher mal e ficar espaço. Né? O espaço ele sempre permite a presença, a persistência do micro-organismo. Então, é muito importante você colocar material nesses 4 milímetros apicais e fazer uma confirmação radiográfica. Tá? Então, sempre que você julgar que você preencheu os 4 milímetros iniciais, para e faz uma radiografia. Por quê? Porque se o plug não estiver bom, você vai corrigir, você vai levar mais material, você vai condensar melhor esse material. Fez uma confirmação, tá bom? Aí preenche o restante do canal. Eu disse para vocês que hoje eu prefiro preencher todo o restante com o material biocerâmico. Se você quiser preencher o restante com cone de gutapercha e cimento, ou uma gutapercha termoplástica, sempre associado ao cimento, também pode ser feito dessa forma. Tá? Aqui no caso eu preenchi com Biocerriper. E olha, eu fui radiografar antes de tirar o isolamento e tinha uma bolinha ali, bem na conexão daquela porção inicial com o restante. Né? É claro que provavelmente essa bolinha não ia interferir no prognóstico, mas a gente não gosta
né, desse tipo de imagem, de espaço. Então, eu voltei e compactei melhor o Biocer Repair até a gente ter um material, né, um bom preenchimento, sem nenhum tipo de espaço. E aí sim, realmente a gente está pronto para blindar, tá? Porque é muito importante, a gente nunca pode esquecer que sobre o material biocerâmico, sobre esse Biocer Repair, a gente vai fazer uma blindagem com ionômero de vidro modificado por resina, Ionofast, Ionosil. Você dispensa ali uma camada fina, polimeriza e aí sim o dente está pronto para você fazer já a restauração definitiva com resina composta. Ou seja, eu consigo hoje em duas sessões, sessão 1 focada na descontaminação e sessão 2 focada no preenchimento com biocerâmico, eu consigo conduzir casos que demoravam antigamente, às vezes, mais de ano para a gente conseguir concluir esses casos. Então, o plug apical com biocerâmico é hoje uma das alternativas que a gente indica para tratar esses casos de dentes com ápice aberto e polpa mortificada. Tá? Deixa eu até tirar aqui, eu estou atrapalhando aqui, ó. Pronto, ó. Aqui vocês conseguem ver o resultado final deste caso, conduzido em duas sessões, com plug e preenchimento completo do canal com Biocê Repair. Tá? Então, passamos a fazer esses casos, né? Esse primeiro caso da esquerda foi feito com troca de hidroxicálcio, e os dois casos, o caso do meio e o caso da direita, feitos com plug de biocerâmico. O caso do meio, plug com biocerâmico e o restante preenchido com ultrapérsia, termoplástico e cimento. E o terceiro caso, o da direita, feito da forma que a gente opta hoje em dia, que é preencher, fazer o plug, confirmar isso radiograficamente e preencher o restante do canal todinho com biocerâmico, blindando e já restaurando o dente. Tá? Claro que são resultados bonitos, interessantes, que têm ótimos prognósticos, mas ficam dentes frágeis, tá? Porque essas técnicas, elas simplesmente preenchem um canal amplo, ou seja, haverá um risco, se esse paciente sofrer um novo trauma, de acontecer uma fratura e o paciente vir a perder esse dente. Tá? Então, são tratamentos que a gente aplica hoje em dia, plug apical, a gente aplica hoje em dia, porém, a gente corre esse risco de permanecer um dente mais frágil. Tá? Então, olha que interessante, né? Houve um trabalho que foi publicado em 2004 que realmente ele mudou os rumos desses tratamentos de dentes jovens com ápice aberto. Olha que interessante, né? Bentz e Trope publicaram em 2004 um trabalho cujo título era Revascularização de um dente permanente jovem, né, com periodontia apical, novo protocolo de tratamento. Olha que interessante, né? Eles pegaram esse premolar, um pouco mortificada e ápice aberto e fístula. Essa radiografia que vocês estão vendo é o mapeamento da fístula. Como que eles conduziram esse tratamento? Tá? Então, sessão 1, eles abriram o dente, né, anestesiaram, isolaram o dente, abriram o dente, descontaminaram com hipoclorito a 5,25%. Veja, aqui como foi feito pelos autores, tá? Usaram bastante substância química, bastante volume e preencheram o dente com uma pasta composta por 3 antibióticos: ciprofloxacina, metronidazol e minoxidil. Aguardaram para uma segunda consulta, né? E na segunda consulta, olha que interessante, irrigaram com a substância química para tirar a medicação intracanal, fizeram uma nova descontaminação e, ao invés de preencher o dente, não, eles ultrapassaram, né, a região do periápice, cutucaram o periápice com um instrumento, com uma lima, para induzir sangramento. Deixaram o sangue preencher todo o conduto e sobre o sangue que virou um coágulo, eles colocaram MTA e restauraram o dente. Ou seja, passo 1, descontaminação e medicação com uma pasta triantibiótica.
Passo 2, sangramento, né? Tirar a medicação, induzir sangramento e selar o dente. Muito interessante. Olha que interessante, que maravilhosa foi a evolução deste caso, né? Radiografia inicial, após 7 meses, onde a gente observa o reparo do tecido ósseo, maravilhoso, e apicalmente já um indício de formação de tecido. Olha que interessante, né? E olha, após 24 meses, a evolução desse caso, né? Isso realmente chocou todo mundo, né? Porque você fala, gente, será que aprendemos a devolver a polpa para o dente? Porque a evolução que a gente observa em 24 meses ela é maravilhosa. Ou seja, o grande problema de um dente como esse, que era permanecer frágil, agora parece que a gente, né, tinha uma solução, ou seja, uma técnica capaz de devolver um tecido ao dente, capaz de formar tecido mineralizado e muitas vezes capaz de dar continuidade à formação da raiz do dente, né? Então, realmente, isso chamou muita atenção, isso foi muito estudado, isso é muito estudado, tá? Mas isso não começou nos anos 2000. Tá? Existem relatos anteriores de algo que hoje a gente entende como a endodontia regenerativa. Então, os primeiros trabalhos que aventaram a possibilidade de preencher, né, o canal com sangue são lá dos anos 60, Nygaard Husted. Claro que nessa época as pesquisas eram mais difíceis, né? A evolução do conhecimento ele era mais lento nessa época, e a gente veio com poucos relatos desse tipo de procedimento. Esse trabalho de Nagast dos anos 60, depois 66, olha, crescimento da raiz após necrose pulpar, tá? Um outro trabalho já dos anos 70 de Nygaard Östbit, né? Falando sobre a formação de tecido após remoção de polpa, tá? 78, formação de tecido após pulpectomia e preenchimento parcial, tá? Ou seja, algo que foi devagar tomando corpo até que, né, nos anos 2000, realmente isso foi se tornando mais previsível, mais estudado, né? Tem esse trabalho muito bacana também feito por Ivaia, né, em 2001, que a primeira vez que aparece o termo revascularização foi nesse trabalho de um dente morto com fístula, onde você, né, tem uma evolução maravilhosa, né, num premolar também, ó, lá onde foi feito um procedimento, né, semelhante com preenchimento de sangue, dente, né, até que surgiu aí aquele trabalho de 2004 que realmente fala em protocolo. Então, realmente isso é um assunto muito interessante, é muito desafiador, né? Ou seja, é possível devolver o tecido a um dente morto capaz de formar, né, a raiz, capaz de formar parede? E a resposta hoje é que estamos caminhando para isso, né? E isso tem um nome, e esse nome é, né, endodontia, tratamentos, medicina regenerativa, ou seja, são técnicas capazes de devolver, né, tecidos a uma estrutura onde você perdeu esse tecido. Tá? Isso, então, é chamado hoje de endodontia regenerativa.